o portal dos eclipses, o portal do equinócio e os 18 meses que se seguirão. Tempo cósmico especial para o segundo semestre de 2025. As energias dos eclipses que abrem o trimestre dos equinócios de primavera aqui no sul e de outono no norte do planeta nos recarregam nos níveis físico, mental e astral, oferecendo grandes oportunidades para uma nova programação. Nesse podcast, trarei uma análise profunda das grandes transformações que viveremos no segundo semestre de 2025, que se abriram com os portais de agosto e com os portais de setembro, e que ecoarão pelos próximos 18 meses. Também trarei uma análise do efeito desse raro eclipse nas casas astrológicas do mapa de cada um e em cada signo. Portanto, esteja com o seu mapa astrológico de nascimento em mãos. Eu sou Cristal Ribeiro, da Escola de Astropsicologia, Artes e Saberes, EAPAS, e este é mais um Tempo Cósmico. O eclipse solar sempre ocorre numa lua nova, e não é uma lunação comum, é uma lunação eclipsada, que abrirá um mês lunar todo eclipsado e uma primavera eclipsada. Outro fato fora do comum é que essa é a segunda lunação em Virgem. A primeira ocorrida em 23 de agosto a 0 graus e 22 e agora a 29,05 de Virgem. Quando esse fenômeno ocorre, nós geralmente chamamos isso em astrologia de lua negra. Lembrem-se que os eclipses cobrem um período máximo de 18 meses. Quando essa lua negra ocorre, estamos praticamente falando de uma influência de 1 ano e meio. A primeira lua nova sem eclipse que tivemos é um empoderamento das rotinas para traçarmos nossos objetivos com estratégia. Já que tem eclipse, é como o destino nos dizendo: você acha que é isso que você quer? Eu vou te mostrar o que você realmente precisa. Saturno e Netuno nos dizendo com o eclipse: isso é realmente funcional? Isso pode realmente ser preparado? Ou isso já estava danificado ou já se adulterou? Parte da lua nova, como diz o seu nome, nos diz que são novos começos. São novas situações que entram em nossas vidas, ou que pelo menos seremos embriagados de uma situação ou de uma dinâmica diferente de como temos trabalhado. A astrologia tradicional vê este grau do eclipse como um ponto crítico, um estalo cósmico que marca um antes e um depois, que começou a 0 grau de Áries lá na entrada do ano novo astrológico. Ele finaliza os processos internos, não apenas em processos internos, porque a parte de 29 graus de Virgem pede conclusão de toda a dinâmica do que trabalhamos no nível interno, no nível da introspecção e no nível do eu. E quando avançamos nestes temas e dinâmicas, temas começam a ser trabalhados que talvez sejam um pouco mais sociais. Estamos com a parte interna trabalhada aqui, ou encontramos essas duas direções de energia se abrindo para trabalhar e integrar. De 29 de Peixes para 29 de Virgem, temos uma passagem, uma grande travessia, um grande portal entre os dois mundos, interno e externo, que reforça a entrada dos equinócios. Dito de outro modo, esse portal mostra o quanto a natureza relacional é reflexo e espelho da natureza interna. Nas leis herméticas, podemos dizer o que está fora é como o que está dentro.
Quanto mais claro tivermos em conta essa lei, mais nos harmonizamos interna e externamente. A pausa sagrada, um momento de suspensão da rotina para que uma nova semente possa florescer em nós. Este eclipse solar, que coincide com a lua nova em Virgem, é para nós um evento de grande potencial para transformação e renovação, ao contrário das luas novas diárias. O eclipse tem a capacidade de gerar uma semente gestada que possui uma aura, uma qualidade que transcende o cotidiano e o esperado. Este evento nos convida a aceitar o convite do destino, revelando verdades que, por causa das rotinas, não queríamos ou não conseguíamos ver. A alternativa é a vitimização e a lamentação, questionando o porquê de certas dificuldades. A verdadeira oportunidade está em enxergar a pausa, ou a doença, como um convite para reavaliar a vida, para reconexões consigo, com outras dimensões negligenciadas, ganhando tempo para ver o que antes estava invisível. O mito do despertar. Nos encontramos como Perséfone, e a essência de Virgem em nós é como uma donzela que tenta se proteger do mundo. Vivemos em uma bolha e em uma redoma de segurança, tentando evitar que algo nos toque ou fira. Mas o destino, como Hades, nos arrebata. Esse sequestro é, na verdade, a nossa libertação. É a quebra de nossas certezas, de nossas ilusões de controle, para que possamos viver a vida como ela realmente é. Deixamos de ser apenas a filhinha da mamãe, uma versão protegida de nós mesmos, para nos tornarmos as rainhas de nosso próprio submundo, as mestras do nosso poder e do nosso destino. O mito de Perséfone é usado como uma alegoria poderosa. Virgem, o signo do eclipse, é representado pela figura da donzela, deusa da pureza. Deméter, a mãe superprotetora, tenta isolar a filha para que ela não seja tocada pelo destino, impedindo-a de viver. Afrodite, então, conspira com Hades para criar uma armadilha, um narciso, que leva ao sequestro de Perséfone. Este sequestro, paradoxalmente, é a melhor coisa que poderia ter acontecido, pois a transformou de filhinha na poderosa rainha do submundo. Da mesma forma, o eclipse simboliza um arrebatamento do destino, um momento em que nossas estruturas de controle, nossos contratos, nossas certezas são destruídas para nos forçar a viver a vida como ela realmente é e não como uma rotina previsível ou fantasiosa. O significado energético do eclipse. Um eclipse solar é uma dança primordial entre luz e sombra, onde a face do nosso Sol, que representa a consciência, a presença e o ego, é temporariamente velada. Nessa escuridão surge a Lua, aguardiando nosso mundo interior e inconsciente. Este é o momento em que nossas emoções mais profundas, nossos medos adormecidos e nossos traumas não resolvidos vêm à superfície, muitas vezes de forma caótica e avassaladora. Sem a clareza do sol, a mente pode se perder e a humanidade tende a agir de maneira mais instintiva e reativa. No entanto, esta perda aparente é, na verdade, um presente. O eclipse nos força a desviar o olhar do mundo externo e a mergulhar em nosso próprio ser. Ao apagar a luz do dia, a vida nos desafia a encontrar a luz que reside em nosso coração. É um ato de despertar a consciência.
um lembrete de que a verdadeira fortaleza e o caminho para a clareza estão dentro de nós, esperando para serem redescobertos e ativados. Desafios e presentes dessa primavera eclipsada. A energia deste eclipse nos apresenta desafios profundos, que, se aceitos, se transformam em presentes inestimáveis. O primeiro é a necessidade de abandonar o controle. A vida desordena nossos planos meticulosos, forçando-nos a entregar-nos ao fluxo, a confiar que o rio nos levará ao nosso destino, mesmo que a correnteza seja forte. A nossa busca por resultados e expectativas será dissolvida, pois a vida nos mostrará que a beleza reside na surpresa e na imprevisibilidade. A energia de Virgem nos convida a confrontar o nosso lado perfeccionista, que se frustra quando a realidade não se alinha com o nosso ideal mental. Este é o momento de rir da nossa própria necessidade de ordem e rendermos-nos ao caos. O desafio mais central, porém, é o medo de perder. Este medo ecoa a crença de que estamos separados da abundância e do amor que buscamos. O eclipse nos ensina que tudo o que desejamos já existe dentro de nós, e o verdadeiro salto de fé é abrir mão do que nos é familiar para descobrir a plenitude do nosso ser. Em meio a esses desafios, surgem os presentes. O eclipse é um catalisador para a libertação, acelerando processos que estavam estagnados e desbloqueando caminhos que pareciam fechados para sempre. É um convite para romper ciclos repetitivos e entrar em uma nova etapa da existência. Mais do que isso, é uma oportunidade de semeadura sagrada. Como uma lua nova, o eclipse nos oferece um solo fértil para plantar intenções, não com a mente, mas com o coração. Essas sementes plantadas na consciência têm o poder de manifestar com uma força imensa nos próximos meses. A influência de Marte. A presença de Marte também em 29 graus, só que de Libra, neste período, atua como um fogo purificador, intensificando a raiva, a frustração e os conflitos. A pressão se torna quase insuportável, mas é neste calor que o carvão se transforma em diamante. A energia de Marte nos desafia a confrontar com nossa força interior e ativarmos nossa guerreira ou guerreiro internos. É o momento de questionarmos nossa capacidade de agir com coragem, de impor limites saudáveis e de defender o que realmente importa. No dia seguinte do eclipse, atravessa o portal de Escorpião, no dia do equinócio, indicando finalizações de ciclos de ação, favorecendo um mergulho interno para regenerarmos nossas forças, nos concentrarmos nas profundas e necessárias transformações que nos conduzirão para um resgate da nossa potência, de um renascimento, recarregando as nossas forças para iniciar ciclos novos a médio prazo. Além disso, somos chamados a confrontar a sombra da energia de Virgem, que é o desejo de controlar a vida dos outros ou de assumir responsabilidades que não são nossas. Esta obsessão nos leva a julgar, criticar e muitas vezes invadir o espaço alheio. O eclipse nos lembra que cada pessoa é responsável pelo seu próprio caminho e o nosso trabalho é focar na nossa própria jornada, deixando que os outros encontrem a sua. A jornada da felicidade. A felicidade verdadeira, que vem da raiz de fértil, não é a ausência de dor, mas a plenitude do que está vivo. É a harmonia entre a alegria e a tristeza. Ao pararmos de lutar contra as expectativas de como a vida deveria ser, o sofrimento se dissipa, dando lugar
a aceitação. A vida e o serviço de Virgem. Como astrólogos, nós apenas vislumbramos as coisas, o que nos permite dar expressão à vida e à coragem de viver e tomar decisões. As pessoas com os planetas ativados neste eclipse são chamadas a fazer algo com isso em sua vida, com as decisões que tomam a cada momento, não em praça pública, mas na intimidade. A melhor maneira de amar a vida é aceitar e celebrar tudo o que ela nos traz. A frase de Jesus no pomar, "Faça a sua vontade e não a minha", nos lembra que Virgem é um símbolo de serviço à alma e à vida, o que não significa negar a dor. Esse ato não é um sacrifício passivo, mas uma apropriação da própria vida. A tristeza e a dor fazem parte do processo. A missão de Virgem é manter a chama de leão, a criatividade essencial, acesa, a serviço da vida. Dizer sim à vida é nos posicionarmos para receber o belo, o desconfortável, o amor e a dor, entendendo que tudo funciona para o descobrimento da nossa essência, do nosso self. O papel da domestificação e do controle. Quando tentamos controlar a vida, acabamos por sufocar a sua espontaneidade. Isso tem muito a ver com o que absorvemos da família e da sociedade, que nos impõem parâmetros e o que deve ser. Somos uma cultura que se anestesia da dor, não desejando nada que exija sacrifício ou autopostergação. Passamos boa parte de nossas vidas tentando nos moldar ao que achamos que deveríamos ser. É como a síndrome do bonsai, onde somos podados para sermos pequenos e previsíveis, em vez de nos tornarmos as árvores gigantes que deveríamos ser. A domestificação do ser humano para ser eficiente é maravilhosa e nos torna especialistas, mas também nos faz evitar a vida em sua totalidade. Quando algo sai do nosso cronograma ou planejamento, ficamos amargurados e ansiosos. A liberdade dos fractais e a aceitação da vida. A vida não se encaixa em uma logística, em uma grade ou planilha de Excel. Ela é feita de fractais, de figuras geométricas que explodem em formas que não são perfeitas ou previsíveis. Devemos aprender a receber a vida no formato que ela se apresenta, e não no formato que gostaríamos que ela tivesse. Não há um único erro em nosso destino. Tudo o que acontece faz parte do nosso projeto de vida. A sociedade vive de forma deprimida, não por estar triste, mas por ter uma capacidade de sentir prejudicada. O vazio que sentimos nos leva a buscar preenchê-lo com consumo e produtividade. O ódio e a não permissão. O ódio a si mesmo, que é não se permitir ser, é projetado no outro. É muito doloroso para nós ver como estamos sufocando nossa própria vida, então buscamos um inimigo externo. Peixe se evade com ilusões, enquanto Virgem se evade com suas rotinas e deveres. O ponto não é que as rotinas sejam erradas, mas que demos a elas uma importância desmedida, agindo como máquinas. É crucial encontrar um equilíbrio entre o mundo exterior e o que está acontecendo internamente. A vida não tem que se acomodar a nós, mas sim nós a ela, aceitando o que ela nos traz a cada momento, sem tentar controlar tudo. Os planetas transpessoais.
Os planetas transpessoais, como Urano, Netuno e Plutão, são chamados assim porque não podemos vê-los a olho nu. Precisamos de instrumentos como um telescópio para observá-los. Além disso, eles possuem ciclos muito longos. Urano tem um ciclo de 84 anos, Netuno de 164 anos e Plutão de 200 anos. Isso faz com que os seus processos sejam de longa duração. Esses planetas transpessoais fazem aspectos de trígono e sexto entre si, mas só conseguimos perceber esses aspectos quando um planeta pessoal, como os luminares Sol e Lua, Vênus, Marte ou mesmo Saturno, passa por eles. Nesse momento, ganhamos mais consciência e começamos a aterrar o processo. As pessoas que têm planetas tocando essa pipa cósmica são chamadas a ser os tradutores do que isso significa. Os eclipses e a transformação do ego. Os eclipses que envolvem os nódulos lunares não se limitam ao seu ponto exato no céu. Eles ativam também os graus onde o nó do sul está passando, marcando um trabalho de 18 meses para nos libertar de controles excessivos. Esse processo nos confronta com a necessidade de questionar a forma como gerenciamos a vida e os detalhes, que podem até se tornar invasivos para com as pessoas que amamos. Os eclipses, junto com os nodos e o triângulo transpessoal, funcionam como catalisadores que aceleram nossos processos internos. Eles nos forçam a enxergar externamente aquilo que precisamos integrar em nosso interior, como se o universo nos mostrasse uma imagem espelhada para que possamos finalmente nos reconhecer. A morte do ego. Este período é um triângulo de aceleração da consciência, desenhado para demolir as rígidas paredes do nosso ego. Cada parte da nossa identidade que se dissolve é sentida como uma pequena morte, um fim necessário para que o novo possa florescer. É um convite do eclipse para abandonarmos personagens que não nos servem mais, pois sustentar o que não somos nos drena e sufoca nossa vitalidade. Daí o grande cansaço que nos acomete esses tempos que vivemos. A reescrever o destino. Cada planeta representa uma função humana. Vênus, a capacidade de se relacionar. O Sol, a de irradiar. A Lua, a memória emocional. O eclipse, como uma mão que arranca a página de um livro, nos força a reescrever essa função humana. Isso nos dá a oportunidade de trazer novos recursos e perceber aspectos que antes eram invisíveis. Ao cobrir o Sol, o eclipse nos permite ver outras estrelas, novas perspectivas e a vontade de outras pessoas que podem nos ajudar a ver a nossa própria verdade de outros ângulos. A recuperação e o ganho da consciência. A sensação de perda durante um eclipse é, na realidade, uma recuperação. É um momento de revelação que nos aponta para um novo caminho. O nó do sul, em Virgem, nos convida a deixar o controle, que é estabelecido e monitorado, enquanto o nó do norte, em Peixes, nos encoraja a nos sentir, a nos soltar e a abraçar o novo. Quando um planeta é eclipsado, ele nos força a uma reorganização, uma reinicialização de uma função que já estava no modo automático. A liberdade das pausas. Um eclipse no Sol questiona nossa identidade, pedindo uma renovação. Na Lua, nos convida a reescrever nossa memória emocional, nos libertando de respostas automáticas programadas na infância. As perdas aparentes são, na verdade, ganhos de consciência que nos permitem abandonar velhas histórias e criar novas. Este eclipse envolve também um iode, apontando para Vênus,
que pode trazer uma crise de valores ou prazeres, enquanto outro iode envolve Marte, que nos pede para reavaliar a forma como agimos e executamos nossa energia. A revolução interna e a desilusão. Para aqueles que têm Urano em Virgem, geração dos anos 60 e início de 70, um eclipse nesta posição pode trazer uma reflexão sobre as revoluções e mudanças que fizeram no passado. A sensação de que o preço foi alto demais ou que a dor ficou para trás nos traz conforto. Contudo, essa pausa nos permite ver outros paraísos. Quem tem Plutão em Virgem, o eclipse nos convida a uma catarse de transformação, a soltar o controle para que a vida e as pessoas à nossa volta possam se manifestar em sua totalidade, sem que precisemos nos apegar a padrões antigos. Para quem possui planetas importantes em Virgem no mapa, mas não só, em Peixes, Gêmeos e Sagitário, o eclipse age como um chamado para soltarmos o que não é nosso, forçando uma parada para a reflexão. Visto como uma crise que leva à transformação, ele nos conduz a um ciclo de morte e renascimento, abrindo caminho para um novo nível de consciência. Esse evento, que pode levar até 6 meses, só para ser totalmente compreendido, atua como um gatilho que nos ajuda a perceber o que precisa ser deixado para trás. Este não é apenas o último eclipse solar do ano, mas um tempo cósmico que se fecha marcando o fim de um ciclo intenso e abrindo um portal do início de uma nova jornada. O eclipse que acontece no grau 29 de Virgem e toca sutilmente a energia de Libra é um momento de pura transformação. A vida nos convoca a uma rendição completa, a soltar as amarras que nos prendem ao passado e a abraçar o desconhecido com coragem. É a última e a mais profunda purificação, um convite para nos libertarmos de pesos que já não nos pertencem. Um eclipse que envolve titãs transformadores em um esquema geométrico que chamamos de cometa ou pipa. Vejamos. O cometa cósmico ou a pipa celeste. O eclipse se encaixa em uma configuração astrológica maior, um cometa cósmico ou pipa celeste, que envolve Saturno, Netuno, Urano e Plutão. Essa estrutura sugere que o eclipse não é apenas um evento isolado, mas uma diretriz cósmica. A pipa simboliza a capacidade de ver e aceitar os processos de transformação e mudança. Marte e Vênus, planetas que representam nossa individualidade e desejos, agem como os braços que ajudam a nivelar o caminho dessa pipa, sugerindo que nossa estrutura pessoal está sendo convocada a se ajustar ao caos ao redor. Plutão e Marte ativados pelo eclipse podem trazer conflitos e situações de poder, tanto internos quanto externos. Marte, em particular, estará em tensão com Plutão, ativando temas de governança interna e explosões. Recomendações para esse tempo cósmico. Para navegar por essa intensa jornada, o caminho é o da introspecção. Em vez de buscar rituais externos, o eclipse nos convida a um encontro íntimo e romântico com o nosso próprio ser. É um momento de silêncio, de escuta, de presença total. A cura mais profunda virá ao honrarmos a vulnerabilidade, ao abraçarmos a dor e a fragilidade, dissolvemos a dualidade e a separação, entendendo que o amor é a única força capaz de sustentar qualquer sofrimento. Por fim, a semeadura de intenções deve ser um ato silencioso, guiado pela luz que surge dentro do vazio. É um momento para definir prioridades, alinhar-se com a sua essência e plantar as sementes de sua nova realidade, confiando que a vida se encarregará de cultivá-las.
no tempo cósmico auspicioso. Se faz necessário, assim, escolher suas batalhas. Com a intensa energia de Marte é fundamental discernir onde vale a pena lutar e onde é preciso soltar e deixar ir. Saturno e Netuno, liberdade do passado. Um a um, há uma coerência entre todos os aspectos que envolvem esse momento, esse tempo cósmico, reforçando os convites e as lições que se apresentam num todo coerente. O eclipse acontece enquanto Saturno e Netuno estão iniciando grandes ciclos. A energia do eclipse nos permite fazer um fechamento com o passado, não para lamentá-lo eternamente, mas para honrá-lo e nos libertarmos da escravidão dos nossos complexos, apesar das resistências internas. A dor do passado se torna uma ferramenta de vida quando a aceitamos e a integramos, deixando de ser vítimas para nos tornarmos mestres do nosso destino. Este é o ponto de virada, o momento de ressurgir para uma nova fase. Podemos nos tornar um novo mundo, com todos os recursos para começar uma nova história agora. Saturno retrógrado no grau 29 de Peixes, a 180 graus do eclipse, desenha o céu como se estivesse em uma quadratura, nos pontos finais, num fechamento perfeito. A oposição de Saturno e Netuno ao eclipse é um convite para o equilíbrio e a negociação. Precisamos decidir o que filtrar e o que deixar ir. As mudanças podem ser fluídas ou estressantes, dependendo da nossa resistência. Pode dificultar a aceitação de novos hábitos. Poderíamos dizer que o arquétipo da heroína ou do herói de nós mesmos é muito mais preciso do que constantemente procura nossa face de virgem, através da nobre busca da perfeição. Preciso ouvir o mestre Saturno dizendo que o mundo espiritual é muito mais dinâmico e muito mais perfeito do que imaginamos, e não tão supérfluo, como às vezes pudéssemos vê-lo de uma forma muito netuniana, nebulosa, mas ele tem uma estrutura, a energia de como se manifesta. É por isso que é importante também que olhemos até que ponto vamos conectar a essas linhas de ancoragem e o quanto isso vai claramente nos favorecer, signo por signo, no final desse podcast. A recarga e o desafio. Estamos sob um raro eclipse matizado por Urano, Netuno e Plutão, nunca vivido pelas gerações que estão vivas agora. Podemos comparar o eclipse a uma recarga de nossos cabos neurais, uma rede de caminhos ou rodovias mentais que usamos para resolver problemas rotineiros, que são temporariamente desligadas. Isso nos força a buscar novas rotas, a gerar novos recursos e a tentar soluções que nunca consideramos. O eclipse é, em essência, um convite à ação e a uma nova percepção, um desafio que nos impulsiona a quebrar a continuidade para ter uma melhor percepção do que já estava lá. Eclipse solar em Virgem, Saturno em Peixes. Virgem é o signo da perfeição, ordem e desintoxicação. Ele rege a saúde física e mental, o sistema digestivo e a forma como processamos emoções. Este eclipse em Virgem nos convida a reavaliar e libertar o que não nos serve mais, buscando a cura e o aprimoramento contínuo. A auditoria de Saturno, no grau 29 de Peixes, nos alerta para prestarmos atenção aos detalhes e ao que é realmente funcional em nossas vidas. Virgem nos ensina que a atenção aos pequenos detalhes podem determinar o sucesso ou o fracasso de um projeto, missão ou relacionamento. Virgem é preservar em boas condições. Qual o termostato para não passar do ponto? O termômetro que controla a febre?
Olhe os detalhes. Como estão fazendo isso e o quanto estamos crescendo. É por isso que Saturno, o arquétipo que conversa com o nosso mestre interior, no grau 29, neste caso, até 4 de fevereiro, nos diz: esteja ciente da importância de cuidar de cada detalhe e do quanto você está crescendo no sonho de Netuno. Porque Netuno pede esse enfrentamento da realidade, através das desilusões, para que o sonho cresça, nos sustente e se manifeste. Mente sã, corpo são, isso é muito virgem. Positivamente, o signo que temos no mapa, que é responsável para nos curar de procurar como eu vou me curar. Negativamente, também é onde fico doente, onde negligencio e descuido do que é fundamental para ser e estar saudável. O principal propósito do eclipse é a evolução constante e a melhoria contínua, o saber cuidar da ética da vida. O luto e a evolução. O luto é um momento de introspecção profunda, onde algo se foi. A mensagem do eclipse é que, através do luto, precisamos nos dar permissão para sentir. É importante aprender a diferenciar o sofrimento da dor. O sofrimento é uma escolha, enquanto a dor é parte da nossa vida espiritual. O eclipse nos pede entrega ao processo do luto, sem pressa para curar. Saturno nos lembra de viver e sentir a realidade sem a ansiedade de querer controlar. Chegamos finalmente aos efeitos do eclipse nas casas astrológicas. Você está com seu mapa em mãos? Localize o signo de Virgem, tanto o 0 graus quanto o 29 graus, que foi onde os 2 eclipses ocorreram. Essa casa ou estas casas, dependendo do seu mapa, são as casas ativadas pelos eclipses de setembro. Casa 1. O eclipse te força a redefinir seu eu, abandonando papéis antigos para se apresentar ao mundo de uma forma renovada. Casa 2. Convida a reavaliar seus talentos e recursos, questionando como você os utiliza para se sustentar na vida. Casa 3. Incentiva a questionar suas crenças e a se expressar de maneira autêntica, sem repetir o que a sociedade impõe. Casa 4. Leva a reavaliar sua conexão com as raízes e a trazer a sua própria luz para a família e a comunidade. Casa 5. Inspira a ser mais criativo, a buscar prazer e a se apaixonar pelas suas próprias criações. Casa 6. Convida a rever hábitos e rotinas, lembrando que a vida não se resume a trabalho, mas também a qualidade de vida. Casa 7. Questiona se a energia em suas parcerias e relacionamentos ainda é suficiente para seguir em frente. Casa 8. Pede para libertar o que não tem mais vida, permitindo que heranças e padrões passados se transformem. Casa 9. Convida a buscar seu próprio projeto de vida e a abrir a mente para novos horizontes e interesses. Casa 10. Pode marcar o fim de um objetivo de carreira ou o início de uma nova forma de se conectar com a sua reputação pública. Casa 11. Desafia a reavaliar amizades e projetos coletivos, energizando ou desenergizando laços que não te servem mais. Casa 12. Convida a um olhar interno profundo, buscando um caminho mais conectado com os seus sonhos e a sua essência. Localize o signo de Peixes e observe também qual a casa onde ele está, pois é onde os eclipses estão marcando este eixo, assim como os nodos lunares ou cabeça e cauda do dragão estão indicando o direcionamento para o tempo cósmico. E para concluirmos,
o convite para o renascimento. Os retornos nodais marcam momentos cruciais de avaliação em que somos convidados a corrigir a direção de nossas vidas, o que pode parecer uma perda. Com o fim de um relacionamento ou emprego, na verdade é uma oportunidade para renascer e recuperar o poder de escolha. A vida é um experimento e os trânsitos astrológicos apenas mostram o potencial. O convite é nos tornarmos mais hábeis na gestação da vida. Para encerrar, vamos às diretrizes para cada signo. Áries, a rotina como a faísca da mudança. Este eclipse desafia o nosso impulso inicial. A faísca que acendemos não pode ser deixada ao acaso. A influência de Saturno nos convida a criar hábitos e processos diários, pois a verdadeira força está na disciplina. A vida nos pede para sujar as mãos e transformar a vontade em ação, abrindo novas portas com a ajuda de Plutão e Urano. Touro, a dança entre a sombra e o brilho. O eclipse nos ilumina na casa do nosso brilho e autoexpressão. É hora de nos libertarmos de nossas manias que nos impedem de brilhar. Este é um chamado para nos tornarmos a própria fonte de valor, conectando-nos com a criança interior e as promessas do passado. Precisamos deixar para trás velhos padrões, pois a vida é feita de mini processos e o momento de agir é agora. Gêmeos, renovação das fundações. O eclipse mexe com a nossa raiz, a casa da família e do lar. Ele nos convida a encarar as fundações de nossa vida, trazendo mudanças de residência e até de cidade. Saturno pode trazer desafios, mas o eclipse atua como um acelerador, nos incentivando a abraçar o novo e a sair da zona de conforto. Mas as mudanças mais importantes estão primeiro dentro de nós mesmos. Câncer, a mente em transformação. O eclipse nos leva a repensar nossa forma de pensar. Ele nos pede para planejar com estratégia, sabendo que os nossos planos podem mudar. É um momento para nos abrirmos a novas oportunidades e, se a mente se sobrecarregar, buscar a paz de espírito. As mudanças são inevitáveis, mas a nossa capacidade de nos adaptarmos a ela é que fará toda a diferença. Leão, o valor que criamos. O eclipse se manifesta na casa dos nossos recursos, nos convidando a reavaliar o que temos e o que somos. É um momento de autoavaliação, de usar nossos recursos para criar e gerar valor. A influência de Urano e Plutão acelera as questões financeiras, nos pedindo para nos enchermos de confiança e brilho para entendermos melhor a economia da vida. Virgem, a arte de nos libertar. Somos protagonistas deste eclipse, pois ele ocorre em nossa casa do eu. Este é um convite para nos libertarmos de velhos invólucros, da autocrítica e do controle. A oposição de Saturno nos mostra que a melhor forma de sermos saudáveis é soltarmos o que não nos serve mais. É hora de drenar e de nos libertarmos de doutrinas que nos impedem de aproveitar a vida. Libra, a introspecção como um portal. O eclipse nos leva a um momento de introspecção profunda na casa da espiritualidade. Nos sentiremos oprimidos no início, mas este é o começo de um processo de renovação. O eclipse nos convida a deixar ir velhas crenças e nos traz força interior para entendermos um novo processo espiritual. Escorpião, o desafio das sombras. O eclipse atinge nossa casa do coletivo e dos objetivos futuros. Com a entrada de Marte em nosso signo, as forças de poder se intensificam e nossas sombras vêm à tona. É um momento de autoanálise, de trabalharmos a consciência para passarmos por esse período. O eclipse nos traz benefícios, mas atenção
entre Marte e Plutão exige que tenhamos cuidado com as nossas reações. Sagitário, o adulto em ação. O eclipse na casa da carreira nos convida a crescer profissionalmente. Ele nos pede para criarmos novos hábitos e, se preciso, reestruturar nossos objetivos. A vida nos convoca a sermos adultos e a sustentarmos a nossa realidade, construindo uma nova vida, uma nova vocação, mesmo que isso exija que a nossa agenda mude completamente. Capricórnio, a resistência à mudança. Nosso planeta regente, Saturno, se opõe ao eclipse, o que mostra nossa resistência ao novo. Este é um momento de fechar ciclos, de liberar crenças e construir uma nova vida. A resistência pode ser grande, mas precisamos nos entregar ao novo, construindo uma nova base e um novo caminho vocacional. Aquário, o processo da limpeza interior. O eclipse nos convida a uma faxina interna. Na casa da liberação, ele nos questiona e nos leva a um processo de desintoxicação. A energia é intensa e precisamos buscar contato com a natureza para amenizá-la. O eclipse nos traz momentos de altos e baixos, mas nos leva a entender nosso poder e a nossa força para nos libertarmos do que nos impede de avançar. Peixes, a cura nos relacionamentos. Para nós, o eclipse na casa dos relacionamentos nos convida a dizer adeus ao que não nos serve mais. É um momento de digestão, de liberarmos o que não agrega. A energia nos convoca a conhecer novas pessoas e a nos relacionarmos de forma mais autêntica, fechando ciclos e nos abrindo para um novo e genuíno modo de estar com o outro. E assim me despeço com mais um tempo cósmico especial. Os eclipses, a entrada do equinócio de primavera e os próximos 18 meses influenciados por esse grande portal que se abriu agora. Se você acha que este podcast enriqueceu os seus processos, compartilhe com os amigos ou se inscreva no canal. Deixe um comentário. Como você sentiu esses últimos eclipses? Como você está percebendo o tempo cósmico na sua vida e nas suas relações? Escreva para mim. Será um prazer interagir com você em seus processos. Um beijo grande. No caminho do coração, a cura pelo amor.